Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já sentiu o mundo ficar em silêncio depois que alguém partiu? Como superar a dor do luto? Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e alma para estarmos em plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo uma convidada muito querida, do coração especial, que é a nossa amiga Deusa Nogueira. Ela é educadora e vem conversar com a gente como superar a dor do luto. Seja bem-vinda ao Plenitude, Deusa. Obrigada, Iraci, muito obrigada. E o tema é mais do que propício, não é? Não é? Porque essa semana mesmo, uma semana está fazendo, nós devolvemos, né? É melhor falar assim, Tereza Almeida, que foi a diretora administrativa lá do Teresa Dávila, 52 anos de amizade. Olha. E Serafina também, uma querida da Cruzada dos Militares, que merejava com a gente. E é muito legal quando você passa a experiência, você recordar, não é? Dos mecanismos que existem e do que você sente, não negar o que você sente. Isso é fundamental, porque às vezes a pessoa diz assim: ah, mas você é espírita, você sabe que a vida Isso. continua. Sim, Sei. continua, mas a dor é a mesma. Pois é. Nós Não é? estivemos assim, ó. Tereza teve uma pneumonia bacteriana, mas ela estava tranquila. Naquele domingo, 10 horas da manhã, foi o grupo de visita para dar passe e tudo isso. Ela estava tão feliz que chamou os amigos à volta, né? A família à volta. Ela morava numa vila. Às 3 horas da tarde, ela participou online da reunião de diretoria. 6 horas da noite, a nossa reunião pública. E ela assistiu pela internet e deu boa noite, aquela participação toda, né? 8 horas da noite, ela desencarnou. Olha, Então, quando veio a notícia, desencarnou na existe aquele ativa assim, como espiritual. assim, né? Como assim? Ah, isso, gente. Tipo, como assim? Você não mandou aviso Pois é, que como estava se muito fosse mal? alguma coisa no peito. E aí, foi bom você falar do momento espírita, porque aí o que eu fiz? Eu tenho uma forma de mandar pela rede social aquela rodinha, né? Uhum. E aí eu passei. Gente, a nossa amada Tereza Almeida partiu. Eu estava emocionada. Você sabe que choveu críticas? Eu nunca vi você assim, desse jeito. Eu falei alguma coisa de doutrinária? Eu só estava emocionada, porque você acaba de receber uma notícia dessa. Você vai Dói. gargalhar? Não, e dói, porque a dor de você saber que não vai mais ter a convivência dela física. Exato. Não adianta falar, mas espírito, ela tá aí, vai te ver. Até. Ok, então você convida o espírito para ir no supermercado com Isso, você e ajudar você a exato. carregar a sacola de Exato. compra. E aí esse processo de negação foi tão interessante. Não pode. Que naquela noite, aí eu e o meu marido fomos pra lá, né, pra ver as questões todas. O pouquinho que eu dormi, eu acordei e falei, eu estava sonhando que Tereza desencarnou. Aí você não está sonhando, não é verdade. Quer dizer, olha o processo de negação na elaboração do luto. Com certeza. E a gente sabe que é muito difícil. Eu falo assim, o Divaldo, nosso amigo querido, desencarnou. Eu chorei muito, Exato. sim. E chorei com muita dor. Isso. Porque eu falei assim, a gente passava todo o Natal e Ano Novo juntos, na casa dele. Eu falei, e era um momento de convivência especial. Eu falei, não tem mais. Exato. Não tenho mais aquela pessoa. E a pra elaboração conversar. do luto passa por esse processo, né? O primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, o primeiro aniversário, né? A gente vai ter o encontro de Teresa Dávila no dia 12 de outubro, que é dia do aniversário dela. E a gente brincava assim, ó, tem Teresa Dávila e Teresa da Vila. Ela morava numa vila, né? Então isso fica marcado na gente, Fica. né? Porque senão entra na indiferença. Total. E eu gosto muito da doutora Margarete Kohlberg-Huss, né? Quando ela fala a negação. Primeiro tem o choque, aí tem a negação, depois tem a raiva. Por que fulano foi, né? Depois tem a barganha, a depressão, depois a aceitação. E essa questão, por que fulano foi, a gente pode não falar,
Mas aí você tem na diretoria um diretor administrativo competentíssimo, organizadíssima, quem vai ficar no lugar? Quem vai fazer o que Tereza fazia? A competência então, daquela na pessoa verdade, é da pessoa. É uma indignação que a gente fica. Não há como, né? Então é um processo que a gente passa. Agora tem uma novidade legal. No dia do velório, uma amiga nossa, né, a Márcia, ela é homeopata também. Aí eu falei assim, Márcia, eu vou precisar do medicamento da viúva. É um conjunto de medicação na homeopatia que se dá quando se sofre algumas perdas, né? E aí eu disse, tá bom, depois eu mando por você a receita e você me diz direitinho. Aí isso foi na segunda, o velório. Aí a terça, quarta, quinta. Aí na sexta, ela falou assim, Deusa, diz o que você está sentindo para eu mandar o receituário. Eu falei, olha só, na terça-feira, Tereza W o dia todo. Na quarta-feira, eu participei de uma formatura de um culto ecumênico. Na quinta-feira, a Tereza W o dia todo. Eu falei assim, olha, interessante, Sarei. né? Entendeu? Você chora e tudo, mas aquele primeiro impacto do momento, Dói. o trabalho, o contato com os outros, o abraço, né? Então isso vai... Mas aos poucos é natural. Não existe assim, eu não posso chorar, eu não posso sofrer. Por que eu não posso? O Di falava assim, é muito engraçado. Isso é um pensamento que a gente sempre compartilhou, porque é isso que a gente sente. Ele falava assim, olha, quando eu partir, se ninguém chorar, Isso. eu vou ficar arrasado. Eu quero que chore muito, muito, mas chore muito mesmo, porque eu sei que ali tem amor. Exato. Entendeu? É a saudade da não convivência mais dali para frente. Isso, exatamente. E eu chorei, sim, e chorei. O nosso altivo e falava acabou. até da questão fluídica, né? Porque há uma compensação fluídica. E aí, no momento que não há mais, essa compensação é o que algumas pessoas falam do vazio. Aí me deu um vazio, fiquei sem chão. Por quê? É essa falta dessa completude, né? Dessa complementação fluídica que é algo nosso, né? A gente vive trocando. A gente não vê, mas a gente vive trocando. Sim, né? com certeza. Mas eu quero abordar algo que eu sei que é forte, é especial. Deusa, teve um filho seu Sim. que voltou muito jovem Isso. para a pátria espiritual, que desencarnou e eu acho que não existe dor maior na vida de uma pessoa, nem o pai, a mãe, o marido, a esposa, do que a perda da vivência de um filho. Cronologicamente, você se prepara para eles ficarem, né? Quando há uma inversão, aí a pessoa, inversão, como é uma inversão, né? E acontece isso, é um choque, assim. Quando eu falo com mães que passam por isso, eu falei com muitas mães, centenas de mães. Na hora que vem a notícia, como se fosse um aspirador aqui no peito. A respiração faz assim, sabe? E aí eu lembro que eu botei a mão e falei assim, meu Deus, foi a menor e mais ardente prece que eu fiz. Porque é alguma coisa assim, né? E aí esse meu Deus, eu lembro que eu ouvi algo, né? Deusa, minha filha, se a sua fé estiver subordinada à satisfação dos seus caprichos pessoais, isso não é fé, é conveniência. E aí as minhas lágrimas caindo já, né? Eu subi 2 degrauzinhos e ouvi assim, Deusa, amor de mãe, amor de Deus é maior que amor de mãe. Aí eu chorei, mas é alguma coisa que depois veio no livro de Hamed, naquele mesmo ano, o novo modo de entender a vida, tudo isso. Mas observe, eu tive um amparo muito grande. Porque para uma grande dor, um grande amparo, não é alguma coisa fácil. Porque ele não adoeceu de estar doente. Ele a pessoa sofreu um saiu bem acidente. e vê a notícia, né? E aí, assim, eu tive contato com mães que enlouqueceram. E há uma fala, assim, que eu acho bem leviana, que assim, mas aí o homem não aguenta, cai fora. Não é essa situação, não. É porque o filho é do pai e da mãe. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu e meu marido, a gente andou de mãos dadas, a gente chorava junto. Mas há situações em que a mulher começa a se afastar do companheiro. Então, ele tem 2 perdas. Ele perde o filho
e ele perde a esposa. E ele vai ter que enfrentar aquela dor sozinha. Não é uma brincadeira, não é uma coisa fácil. Porque o homem, ele enfrenta a perda no luto diferente da mulher. Olha, mas né? o Weber perdeu 9 quilos em uma semana. Meu Olha Deus. só. Olha que dor, porque, né, aquele filho ligadão, aquela situação, um choque muito grande. E era Se seu a filho gente não único. está- filho único. Se a gente não está junto, meus amigos, não ia dar. Agora chorando, sentando, às vezes em praça, a gente sentava ali na praça caminhando, né? A gente sentava, se abraçava, chorava. E com todo o apoio dos amigos, que eu acho uma outra questão para quem está em torno, é a escuta. A gente tem necessidade de fazer a falar. catarse, de falar. E se você tem só um amigo, você fica chato. Mas se você tem vários, você vai repetir a história várias vezes para várias pessoas. Isso é importante pra gente. Fundamental, porque quando você sofre uma perda dessa monta, imagina só, filho único. Isso. Mesmo não sendo filho Eu único, falo, tendo todo filho é vários. único, né? Exatamente. Porque um filho jamais vai substituir outro. Não, né? não. E é uma história ali de uma vida. E geralmente quando acontece uma situação dessa, o homem, ele tem uma outra forma Exato, se de proteger. então ele silencia, ele procura chorar na dor Isso. dele no silêncio, ele não quer ficar falando sobre Exato. isso. Aí, muitas vezes, pede para a esposa não ficar falando sobre isso, Exato. não fica lembrando. Mas ele está Tá lembrando. elaborando O que a ele dor. não quer é ouvir aquilo, porque é como se fosse uma dor maior. Ressofrer, né? É, Exatamente. e aí que eu acho que começa a se dar um afastamento, Exatamente. né? Porque não é uma união, vamos chorar junto, vamos falar Exatamente. junto. E aí, nesse momento, a doutrina serve muito, né? Porque a gente ia à casa espírita, no trabalho espírita, o trabalho profissional, então tudo isso é como eu falei da Tereza, né? O trabalho, né? O fato de você ter alguma coisa para fazer, você tem espaços mentais ocupados. E esses espaços mentais, eles vão irrigando a gente e dando potência para você continuar, né? Exato. Se você... Os casos que eu vi de mães, de família, assim, enlouqueceram, se estruturaram, as pessoas ficaram sozinhas na dor. E aí, sozinho na dor, né? A gente não tem essa suficiência toda para caminhar Não. sozinho. A gente necessita um do outro, né? O apoio, o Isso, suporte das isso. pessoas, ele é fundamental, né? Exatamente. Mas a pessoa que ela precisa querer, porque o que ela não pode fazer é se fechar Se nessa fechar, hora, exatamente. recolher. E né? aí, quem recebe também. Conforme você falou, não adianta eu chego no lugar, ainda bem que você sabe que a morte não existe, né? Você sabe, mas você está sofrendo. Isso não é palavra, Não. isso não consola ninguém, não é? Exatamente. Porque, olha só, a morte não existe para o espírito, Exatamente. mas para o corpo existe. O corpo morre. E eu convivo o quê? Com- Através do corpo corpo, físico. né? Exatamente. Dessa troca. Exatamente. Então, faz falta o toque, o Isso, carinho, o acolhimento. E isso é importante para as pessoas que dão suporte, não é isso? Eu tive dos jovens, né, da casa, um dia que eu estava assim, muito agoniadinha, um dia de sábado, aí eu ouvi assim, quais são os jovens que você abraça? Porque eu abri um livro, e o livro era sobre carência, do Hamed. E aí ele falava assim, o amor que eu sinto carência é o amor que eu não dou. Ipa. Opa! Aí eu falei assim, olha a mãezinha assim, puxa, eu sofrendo, receber uma situação dessa, mas eu comecei a pensar, quais são as crianças que eu abraço? Só os amiguinhos deles íntimos. Aí, naquele dia, eu lembrei que tinha reunião da Mocidade Espírita. E eu fui, contei pra eles isso, e aí, né, jovem veio, abraçou, que e aí gostoso. teve gente que falou assim, pois é, tia Deus, a gente já viu que ia abraçar a senhora, mas a senhora tá tão ocupada. E aí eu aprendi uma outra coisa. A gente, às vezes, está indisponível para receber o afeto do outro. Ou a gente passa Exatamente. uma imagem dessa, e aí dá a sensação de carência, né? Exatamente. E isso dói porque muitas vezes a gente percebe até no caso de um luto que as pessoas ali, você fala assim, elas estão cansadas de me ouvir falar, mas eu Exatamente. preciso falar. Então, aqueles que estão acompanhando, dando suporte, têm que ouvir a mesma história repetidamente. Isso. Porque quando você está repetindo,
você É um tá alívio imenso. e você tá mandando Elaborando, a né? mensagem para todo o teu corpo, olha, aconteceu. Exatamente. Não adianta você negar, aconteceu. E chega uma hora de tanto você falar, você já não chora mais. Entra na Não aceitação, falar, né? Entra na é. aceitação. E aí, quando entra nessa aceitação, começa a sonhar. Alguém dá notícia, sonhei com fulano, sonhei com o Gustavo, sonhei assim. E no dia que ele despertou foi interessante. Eu e o marido tivemos o mesmo sonho. Eu e o marido tivemos o mesmo sonho, a minha irmã teve, um outro médico que foi pediatra dele, o Edmundo teve, então várias pessoas. A gente falou assim, opa, aí nessa hora o coração abranda, né? Mas você tem que estar também preparado para receber esse consolo, para receber esse apoio, porque senão você vai continuar negando sempre. Porque se você fica naquele desespero contínuo, por que isso? Por que aquilo? Exatamente, Né? Se revolta com Deus, tipo assim, o meu filho não, Exato. todo mundo. Negação. Mas a gente sabe que a única coisa certa na Exato. nossa vida é a morte. O resto, tudo é transitório e não tem como, né? É que a gente não pensa na transitoriedade da gente, aí fica Não. difícil entender a do outro, né? A É. gente não pensa, vai passar, gente. A pessoa só foi antes da gente. Exato, exatamente Né? isso. E é difícil, muito difícil, mas quando a gente começa a aceitar, parar de se descabelar Isso. todo e começa o processo de aceitação, a mensagem vem, a comunicação do outro lado vem Foi a mostrando. vontade de Deus, né? A gente entender isso. E a gente sai daquela situação assim, mas aí poderia ser... Porque tem aquela questão, né? Poderia ser diferente se não tivesse saído. Isso tudo a gente passa, né? É. O que eu poderia ter feito, o que eu não poderia ter feito, tudo isso. E tem que passar, porque é uma elaboração. Até chegar um momento que você entende assim, mas a vontade de Deus é perfeita, né? Aí quando entra na aceitação, é outra etapa. É outra etapa, certeza. né? Porque aí você já fica mais próximo. Mais próximo da realidade espiritual, né? Mais aberto. Mas agora, Iraci, é muito interessante, a gente tem que elaborar isso. Não adianta falar assim, eu sou espírita, não passo. Passa sim. E se não passar, muitas vezes vai estourar muito mais tarde sob a forma de um câncer, sob uma forma de uma patologia qualquer, mental, porque é um processo natural, né? A gente tem um livro muito interessante também, que é Estamos Prontos, que é também do Hamed, eu estou até citando muito ele, né? E aí ele fala desse sentimento de apego, de estada, analisando desde a época dos chimpanzés. Então a gente não adquiriu isso no estágio humano. Não. Outros animais também elaboram o luto. Tem a Com questão do certeza. luto, sente falta, chora, faz algum ritual. Então é perfeitamente aceitável, né, que nós tenhamos essa posição. O que não é bom para a nossa saúde espiritual e saúde mental é levar isso indefinidamente. Com certeza, né? A gente sabe que o tempo de luto é no máximo 2 anos. Exatamente. Não adianta a gente prolongar, Não. porque quando passa de 2 anos, aí você não patológico, está, patológico, você não está sofrendo por causa do luto. É você. É Por você com alguma seus culpa, conflitos lá exatamente, atrás, não exatamente. resolvidos, e as suas angústias, satisfações, você pega tudo aquilo que aconteceu muito antes do luto na sua própria vida e joga tudo na conta do luto. E até junta, né, as coisas, né? É. Aí acontece alguma coisa, você faz um pacote só e aí começa a chorar por aquilo que não é aquilo, né? Não é aquilo. É a necessidade de se trabalhar, de compreender, né? De acolher Exato. essa sua dor, Exato. né? Eu fico olhando, assim, algumas pessoas assim, que mantêm o quarto, Isso que você está falando é troca, né? importante. Troca roupa de cama, compra roupa de cama, e mantém a roupa, e troca a roupa. Teve o caso até de uma senhora, de uma irmã, que ela levava no cemitério, todo dia, o almoço, a sobremesa e o Deus. suco. Ela levava e botava lá no túmulo do filho, sabe? E aí, esse caso, ela não conseguiu ir nem em contato com os familiares. Aí foi uma situação que a gente abraçou muito, sabe? A gente a levou para o centro, conversava e tudo. E ela desencarnou
há poucos anos aí da questão da Covid. Mas foi um dos casos mais impressionantes que eu achei. Ela, além de ter no quarto, mudar a roupa de cama toda semana e botava a roupa, tudo isso, ela ainda levava comida. Aí é claro, né, que ela teve que se mudar do lugar, que a família não aguentava mais, e houve a separação também. Porque, na verdade, ela entrou num estágio de patologia psicológica ali, não dando espaço e entrada para ninguém. Ela tinha que fazer uma Isso. terapia. E ela tratamento. entendeu o quê? E teve um momento que a gente falou, o seu sofrimento é o quê? É pela quebra da sua rotina, já não é mais pelo seu filho. É a rotina de cuidar, né? O que faz a minha vida? É lavar, é passar, é cuidar, é cozinhar, tudo isso. Então, é um sentimento de autopiedade. Como é que vai ser? E aí, eu lembro que ela começou a fazer uma costurinha, fazer alguma coisa, porque a gente tem que preencher o espaço. Tem. O espaço tem que ser preenchido. Se deixar vazio, não tá certo. Não. Mas aí eu tenho que ver que tipo de preenchimento eu vou ter. Tem aqueles que vão para adição, né? A questão das drogas, né? Tem vários encaminhamentos. As fugas, né? Aí a pessoa começa a viajar. Mas onde eu viajar, eu vou levar minha saudade, eu vou levar meu sentimento, né? Isso. Então eu tenho que ver assim, como é que eu vou preencher de uma forma útil, que me dê completude. Isso, Né? Que me dê completude, para que eu não viva cobrando do outro, porque é quase uma acusação. Olha o que você me fez. Eu estou tendo que vir aqui Exatamente. porque você foi embora. Exatamente. Deus tirou meu filho, mas o Exatamente. filho é dele. Exatamente. Ele emprestou pra gente. E aquela revolta, aquela situação, imagina o peso que o filho estava carregando Exatamente, do outro lado, a exatamente. dor. Porque com certeza, quando ela ia lá, levava tudo aquilo, ele ia lá, Claro, ele o estava sentimento sofrendo. É uma evocação, né? É uma Exatamente. evocação que faz, né? E a gente vê muitas vezes em velório isso. E agora, como é que vai ser minha vida? Eu não estou chorando o outro, eu estou chorando a mim. Né? É o nosso É o meu egoísmo. sentimento, O que eu vou exatamente. fazer agora? E agora, exatamente. Você vai fazer as coisas que você fazia de forma diferente, com a ausência daquela pessoa. Eu costumo dizer assim, pensa, se você tem um filho, o seu filho muda-se de país, vai para um país muito distante, onde ele faz retiro, faz qualquer coisa, e que você não tem contato com ele. Vai lá para o Tibete, né? Que você não tem esse contato com ele. Você vai fazer o quê? Você vai levar o quê? O prato de comida no aeroporto? Você vai ficar desesperado? Não, você fala, não, mas meu filho viajou. Está bem, né? Está bem, tá bem, cuidado, viajou. fez o que ele quis, né? A Vai gente fazer novos amigos. Ou é a vai reencontrar vontade amigos, dele. Eu fiz tudo para pagar a viagem, para que ele fosse se realizar. Aí, quando ele parte, que o vácuo vai ser o mesmo, Com certeza. aí você fala, não, mas peraí. E aí, nessa hora, a ideia de Deus, gente, da sabedoria divina, né? Porque ou Deus é bom ou não é. Ou ele é perfeito ou não é. Não tem meio termo, né? Não tem. E aí, quando eu acho que é perfeito para o outro e não é para mim, é difícil isso, né? É muito difícil. É a mesma coisa quando eu falo assim, mas está tudo muito bem. Aí eu tenho consolação para a dor do outro, né? Mas e quando bate na minha pele? Então, essa questão da incoerência também nossa é que atrapalha. Eu estou lembrando do encontro que nós tivemos esse ano, lá no Teresa d'Ávila, sobre a ideia de Deus, e um dos temas era esse, compreender a bondade de Deus, quando Ele me dá, quando Ele me tira e quando Ele me impede de ter. Porque às vezes, né, por que fulano trabalha, consegue, eu não consigo? Mas tem bondade nisso, tem um objetivo. Exatamente. E o objetivo é bom, sempre, né? Com certeza. Eu costumo dizer assim, olha, a gente tem que ficar sempre atento. Por quê? Porque a mesma mão que dá é a mesma mão que tira. Isso. Então, você tem que ser grato quando ela tirar e grato quando ela te der. E vice-versa. Por quê? Porque ali tem um objetivo. Não está te dando para te dar. Te deixar felizinha, pronto, acabou. E não está tirando, falar, não, agora eu vou tirar, que é para castigar. Não é isso. É se ver como espírito, né? Se perceber como espírito imortal. A gente precisa dessa percepção, né? De trabalhar essa percepção e ser realidade. Porque senão, a gente mesmo sendo espírita, mas é espírita materialista.
né? Exatamente. É um contrassenso, mas não acontece Mas isso? exatamente, né? Porque, afinal de contas, se ele deu, é meu. Exato. E mas acabou, é, não né? tem direito de tirar. Mas, e o filho é meu, o marido Só que eu não quero é ser meu. de ninguém, né? Não, Eu quero que os outros sejam meus, mas eu não quero ser de ninguém. Me deixa livre, me deixa solto, né? É. Então, porque a gente tem escolhas, tem um progresso pela frente, tem uma forma particular de vivenciar a experiência e tem que ser respeitado isso. Se Deus respeita, como é que eu posso não respeitar? Ah, mas foi agora? Pois é, foi a hora dele ir, né? E aí? Né? exatamente. Se a mãe tivesse ido antes, Isso. quando ele foi pequenininho, Bebezinho, exato. e aí? Ele tinha que aprender alguma coisa, ia viver com isso, ia trabalhar a sua dor, ia crescer. Ia sobreviver. E a mãe que estivesse do Exato. outro lado vai também trabalhar a dor, a saudade, Isso, embora a exatamente. saudade é dolorosa, mas a gente sabe que ela vai ver, Exatamente. mas ela não vai interagir da forma que iria. Exatamente. Portanto, a dor é a mesma, de mesma. quem vai e de quem fica. Exatamente. É loucura, Leandro, mas é o isso a vida. Emmanuel fala, né? Faz a separação do livro Pão Nosso. Ele diz assim, né? Se a morte é vida nova para quem vai, é renovação para quem fica. É perfeito. É perfeito isso, né? Com certeza. Deus, obrigada pela sua Obrigada, presença. querida, muito obrigada. Muito bom Por ter esse você tema com a tão gente. bom. Obrigada. Não é? Nos traz paz. Então é isso, compreender o luto. Na verdade, nós temos muitos lutos durante a nossa vida. Só que nós não enxergamos isso. Nós temos luto pela perda de muitas coisas, pela perda de uma amizade, pela perda de um relacionamento, pela perda de algo que a gente gosta muito, de um animalzinho, pela perda da convivência, muitas vezes, dentro de uma casa espírita com pessoas que a gente ama muito e que de repente eu tenho que mudar de cidade, eu não posso mais pertencer ao núcleo. Então, tudo isso são lutos que nós precisamos compreender que é o luto que precisa ser vivenciado, trabalhado, mas não alimentado. Porque tudo isso é para nos fortalecer para voos mais altos, para voos do crescimento. Afinal de contas, todos nós chegaremos direto no Pai. Então é isso. Fique com uma semana cheia de alegria, cheia de muita paz. Não esqueça de compartilhar para que muitas outras pessoas que podem estar necessitando ouvir sobre isso para acalentar o seu coração possam também receber isso. Super beijo carinhoso e até a próxima semana.